2024 começou de cabeça para baixo. A faixa da torcida organizada não deixa mentir. A diretoria também entendeu que o momento era de reflexão e mudança. A camisa do Rei foi guardada a 7 chaves dentro do vestiário. Enquanto não voltarmos, o Santos Futebol Clube não utilizará a camisa mais gloriosa da sua história, a camisa número 10. A folha salarial foi enxugada em quase 50%, 15 contratações. Tudo isso sob o olhar de Fábio Carilli, personagem importantíssimo nesta história. Chega de ficar passando sufoco, chega de pensar pequeno, e quem estiver aqui dentro tem que pensar grande, pensar em coisas, em conquistas, essa é a verdade. Um início animador para aqueles com uma única missão, voltar à elite do futebol brasileiro. Sem muitas pretensões, foram se adaptando ao Campeonato Paulista, avançaram às quartas de final, passaram nos pênaltis pela Portuguesa. Nas semis, uma vitória por 3-1 contra o Bragantino. A final foi em 2 partidas contra o rival Palmeiras. Com um agregado de 2-1 para o time de Abel Ferreira, restava apenas a Série B no calendário do Peixe. Muito triste pelo resultado, a gente quer sempre ganhar, mas bastante consciente daquilo que a gente fez e que a gente pode fazer na temporada. Início promissor na competição que o torcedor nunca queria ter disputado. Nas primeiras 3 partidas, 8 gols marcados, apenas um sofrido. Poucos dias depois, o mar, que vinha em águas calmas, decidiu mudar de maré. Do dia 24 de maio a 14 de junho, o Peixe entrou em campo 4 vezes, não somou nenhum ponto. Não demorou muito para a torcida achar um culpado. A relação estremeceu ainda mais quando rumores envolvendo Fábio Carilli e Corinthians apareceram. Foi uma semana muito pesada, onde se falou muito, principalmente na questão de Corinthians ali, isso aí já passou, sempre tinha deixado muito claro que não tinha chego e não chegou mesmo nada. Uma semana que para mim foi muito ruim, porque qualquer resultado contrário da Chapecoense ou Ceará, eu não estaria com a cabeça aqui, essa é a verdade. O treinador tem a nossa confiança e eu espero que o torcedor entenda que é um momento difícil, é um momento de oscilação. Carilli ficou, o Santos voltou a vencer. Pouco ficava fora do G4. Podemos dizer então que a calmaria havia voltado? Certo? Na verdade não. As reclamações continuaram. Até o presidente Marcelo Teixeira entendeu o recado. Como torcedor eu vou dizer, o sistema de jogo, o esquema tático, a apresentação do time é questionável. Respeito a posição, como talvez nós mesmos ficamos achando que podemos jogar mais, podemos atuar de uma forma diferente. O futebol não mudou, assim como os resultados. O Santos foi jogo a jogo em busca da conquista que prometeu. Primeiro veio a garantia do retorno à Série A. Na 36ª rodada, bastava vencer o Curitiba no Couto Pereira. Dito e feito. 3 pontos somados. O torcedor finalmente podia dizer que estava de volta à elite do futebol brasileiro. Missão cumprida. Restava então o objetivo secundário, mas não menos importante, para alguns até uma obrigação. E foi na Praça da Independência, completamente vazia, lugar onde o santista comemora seus títulos, em um sábado à tarde e sem entrar em campo, que o Santos se viu sem mais com o que conquistar na 2ª divisão. Na hora do jogo do Novo Horizontino e Paysandu, estávamos ali todos no jantar. E realmente, quando acabou o jogo, veio um alívio para todos, assim, do objetivo alcançado. À noite, a gente já viu o pessoal muito solto, muito relaxado, muito desconcentrado. No domingo, os arredores da Vila Belmiro presenciaram mais uma vez o clima que antecede um jogo de 1ª divisão. Ruas lotadas e torcedores à espera do ônibus. O resultado contra o CRB não estragou a comemoração. Feliz demais, né? Feliz por ter concretizado esse ano, não só com acesso, que era um dos objetivos, talvez o maior, e coroar esse acesso com o título, com o troféu, muito importante, né, para um todo. A gente alcançou todos os objetivos, ainda com o título na Série B, e agora é descansar, né, descansar. Esse é o pensamento para depois a gente pensar no ano que vem. Apenas um tom fora desta harmonia. Antes, durante e depois da partida, esta era a trilha sonora para Carilli. A torcida pressionou a saída do comandante. Só que é pressão.
Vocês não sabem o que é pressão, né? Antes da festa completar 24 horas, Carille já não era mais técnico do Santos. Hora de outra reformulação. Um novo trabalho está por vir. E antes que eu me esqueça, já pode virar a faixa. O Santos está de volta. O que ficou ruim aí no Santos, né, que nas 2 rodadas finais ele largou o campeonato. Prejudicou equipes que estavam lutando para escapar do rebaixamento e equipes que estavam lutando para conseguir aí uma vaga no G4 e subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu começo com você, Gleger. A Sara, filha do Gleger, é santista. Não sei qual é o motivo também, né? Porque o Gleger não jogou no Santos. Mas a Sara é santista. E o que a Sara achou do título que o Santos ganhou da Série B? Bom, primeiro o motivo dela ser santista, primeiro que ela pegou aquela fase do Neymar, do Ganso, lembra? Ela era muito nova, eu ainda jogava como atleta profissional, e ela acompanhava muito futebol, e ela ficava encantada, né? Com as jogadas do Neymar, com os títulos que o Santos conquistou. Mas ela, a família toda, pro lado do meu pai, é santista, né? Do Serjão. Serjão, meu avô, meus tios, tias, toda a família toda santista. Então ela pegou essa... Mas ela é santista raiz mesmo, né? Ela gosta de ir no campo e ela ficou muito chateada com o Santos. Apesar do título, depois ela ficou contente e tal, mas chateada pelas apresentações que teve o Santos durante a Série B, né? A dificuldade que teve o Santos. Pô, todo mundo imaginava que o Santos atropelaria na Série B. Mas não foi o que nós vimos, né? O Santos teve momentos que oscilou demais e eu também, né, como comentarista hoje, como torcedor do Santos também, né? E como apaixonado pelo futebol, eu esperava mais de alguns jogadores, esperava mais do próprio Fábio Carille, que teve problemas também, né? A gente sabe, mantendo sempre o mesmo esquema, o Santos sempre jogava do mesmo jeito, então facilitava demais os times adversários na marcação. Então, e essa questão de Batista, você falou aí, o Santos nas últimas 2 partidas, ele largou o campeonato. Não dá pra dizer que largou. O Santos foi campeão, pô. Então ele não largou. Foi campeão com 2 rodadas de antecedência. Agora, isso que o Carille diz, e isso acontece muito. Eu vou contar uma história. Eu jogava na Portuguesa e nós precisávamos de um jogo contra o Londrina, rebaixado. Só que a gente dependia de um resultado do Santa Cruz, que se o Santa Cruz perdesse, o empate contra o Londrina, lá no Estádio do Café, daria a classificação para a Portuguesa. E um dia antes era o jogo do Santa Cruz e todos nós lá no hotel assistindo o jogo. O Santa Cruz perdeu, jogando no Arruda. E aí virou parecer que nós tínhamos ganhado um título, CH. Começamos, nossa! E ficou aquela festa, né? Aí vai pro jantar, vai pro lanche, todo mundo entusiasmado. Nossa, agora é só empatar com Londrina, já rebaixado. Sabe o que aconteceu ou não? 2-0 pro Londrina. Então isso que o Carille diz, que num dia antes eles estão lá vendo e o Santos... que os caras falam foi campeão no sofá, né? E foi realmente isso. Atrapalhou um pouco o emocional do time. Vai pro jogo, cara, já é campeão. Então aquela bola dividida, aquela concentração a mais, ele perde. E foi o que aconteceu com o Santos nos últimos 2 jogos. Vamos lá, Tigrão, a sua análise aí do ano 24 do Santos. Acho que o ano foi muito bom. Foi muito bom do Santos. Depois de um 23 desastroso, o rebaixamento pela primeira vez na sua história, o Santos vem para 24 e vai para o Campeonato Paulista e chega na final. E equilibra as coisas com o Palmeiras. Equilibra. O jogo foi no pau da goiaba, a decisão em 2 jogos, né? Palmeiras não passou por cima do Santos com o elenco que tem. E o Santos foi vice-campeão porque pegou um Palmeiras, que é essa força toda na final. Num campeonato que tinha o Corinthians, que tinha o São Paulo, e o Santos foi o finalista. O próprio Red Bull Bragantino, que é uma força emergente, isso é inegável. Então, o Campeonato Paulista é legal e vem o Brasileiro. Eu acho que é o que a rapaziada exige demais, né? A Série B cresceu muito, aumentou muito o grau de dificuldade. Você pega um Ceará, um Sport Recife, né? Você pega um Vila Nova, um Goiás, um Coritiba. Campeonato de altíssimo grau de dificuldade. Orçamentos altíssimos. E o Santos vinha de uma reconstrução depois de uma tragédia de ter caído
no Campeonato Brasileiro da Série A do ano de 2023. E aí ele ganha o acesso no primeiro ano. O Cruzeiro ficou 3 anos na Série B. E olha o tamanho do Cruzeiro, que chegou a enfileirar aí um bicampeonato brasileiro, um tricampeonato de Copa do Brasil, e de repente deu no que deu, caiu 3 anos para voltar. O Santos volta no primeiro ano e ainda levanta o título. E o Carille sai sendo chamado de burro. Eu pergunto, o que é que faltou? Tinha que encantar. O futebol não encanta mais hoje. Não tem mais futebol encantador. Hoje tem futebol de resultados e futebol de competição. Encantamento passou. Futebol arte. Acabou, não temos mais craques. Hoje temos jogadores aplicados taticamente e muito fortes fisicamente, buscando o resultado. E dentro deste panorama, o Carille tirou o pedido. Vice-campeão paulista e campeão da Série B. Acho que foi injustiçado, inclusive, exigiram demais. A torcida do Santos estava superestimando um elenco apenas razoável, montado para buscar o objetivo que foi buscado. Para encantar, são outros tempos. Isso não existe mais no futebol. Olá, CH. Olha, Batista, eu gostei do ano do Santos. Aliás, é a expectativa que eu tinha. O Santos contratou o técnico certo para ser desse jeito mesmo, não é? Retrancado quando precisava ser retrancado e fazer os resultados. O Carille é resultadista. O mais importante para o Santos era voltar à primeira divisão. Fez final de Campeonato Paulista e foi campeão com 2 rodadas de antecedência. Podia jogar melhor? Eu até admito que sim. E isso acontece e a pressão existe, Batista, porque o DNA do torcedor do Santos não aceita o que foi apresentado. Aliás, não aceita a queda e não aceita o jeito que o Santos jogava. Só que o Carille é o conceito dele. E para mim, o Santos contratou o técnico certo. Por isso foi campeão e está de volta à Série A e tomara que nunca mais volte para a Série B.